Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém. Continuando, esse fim de ano, Deus tem falado conosco sobre o fruto do Espírito. Hoje chegamos mais uma característica do fruto do Espírito, que é a mansidão. Mas, para começar, vamos ler o nosso texto base, Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, para a gente gravar mesmo no coração essas palavras, né? Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, que é o que a gente vai falar hoje, e temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Senhor, louvado seja o teu santo nome, hoje e para todo sempre. Nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, que é sobre todo nome. Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em tua santa e gloriosa presença, desejosos, Pai, da tua unção, da tua exortação, da transformação verdadeira e definitiva em nossas vidas, que o Senhor possa mais uma vez falar conosco, e nós possamos ter os nossos corações abertos, os nossos ouvidos sem resistência para tudo aquilo que o Senhor deseja que aconteça em nossas vidas. Venha, Senhor, e transforma mesmo, e que possamos sempre permanecer no centro da tua vontade. É o que te pedimos, te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Hoje sobre mansidão, uma outra característica do fruto do Espírito. Só curiosidade, a palavra mansidão, no Novo Testamento, vem do grego praits, que quer dizer o quê? Gentileza, brandura, doçura, humildade. É importante entender que existe uma diferença dos nossos entendimentos, a maneira como a gente vê as coisas, da maneira como a Bíblia mostra as coisas para as nossas vidas. Sempre que a gente pensa em mansidão, a gente pensa em alguém quieto, alguém na dele, alguém que não briga, mas a palavra do Senhor vai mostrar que não é bem assim. A característica do Espírito como fruto é diferente de alguém que é simplesmente quietinho na dele, que não quer brigar. Isso nada tem a ver com a mansidão, conforme o fruto do Espírito em nossas vidas. Ser manso não significa ser inocente ou aceitar tudo de qualquer maneira e tudo bem e seguir a vida. Mas ser manso, ter essa característica em nossas vidas, é o caráter de Cristo moldado em nós, mas de uma forma definitiva. Mudanças reais, simplesmente porque o Espírito de Deus habita em nossas vidas. E isso tem a ver o quê? Todos nós aqui passamos pelo renascimento. Em algum momento das nossas vidas, o Espírito Santo veio ao nosso encontro e disse uma coisa muito legal para nós. Qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo nos disse? Você é pecador. Legal, né? Você é pecador. Você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Esse caminho que você está seguindo não é um caminho bom. E aí, se isso acontece de verdade em nossas vidas, a nossa primeira reação é essa, de tristeza, surpresa. Falo, eu achava que eu era uma pessoa boa, que eu estava fazendo bem, E a nossa primeira reação é, uau, eu não sabia que eu era assim. Mas esse mesmo Espírito Santo vem e fala, mas há um caminho. Há uma forma de mudar este caminho de condenação para um caminho de vida eterna. E como? E ele começa a transformar as nossas vidas. E a palavra do Senhor vai sendo moldada em nós. E conforme a palavra vai entrando em nós, a nossa vida também vai sendo moldada. Nós somos novas criaturas. E agora nós precisamos ser ensinados nas coisas cristãs, no entendimento do Senhor para as nossas vidas, na forma como o Senhor deseja que nós lidamos com o dia a dia, com o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas. Tudo isso vai sendo mudado porque somos uma nova criatura em Cristo. Porque Deus ele deseja, mais do que nunca, que nós sejamos a sua imagem e semelhança, como era lá no começo. O que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas
Algo aconteceu no caminho que quebrou isso. Mas o desejo de Deus nunca foi mudado. Tanto que, com o renascimento, Deus deseja novamente que sejamos a sua imagem e semelhança. Que essas características sejam moldadas em nós. Que o seu caráter, o caráter de Cristo, estejam em nossas vidas todos os dias. E nós perdemos isso por quê? Simples, desobediência. Somos desobedientes. Nós temos resistência à palavra. Nós temos resistência às coisas de Deus, por quê? A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para mudar. E nós não queremos muitas vezes ser mudados. Por isso que às vezes levamos tempo para aprender algumas coisas. Mas quando essa resistência é quebrada das nossas vidas e o poder de Deus vem em definitivo, nós somos sarados, curados, transformados. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o fruto do Espírito? Ele vem para sermos pessoas diferentes. Se nós somos cristãos e nós não somos diferentes das pessoas que não são cristãs, está faltando algo em nossas vidas. Lembre-se sempre, nós estamos no mundo, certo? Tem que passar por aqui, mas nós não somos do mundo. João capítulo 17, verso 16. Jesus falando, ei, não peço que tires do mundo. Jesus falando ao Pai, né? A oração de Jesus pelos seus discípulos, que serve para nós também. Jesus falando, não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Por quê? Aí eu vi o verso 16. Nós não somos do mundo, como Jesus não é do mundo. Então não adianta fincar raízes aqui. Nós não podemos achar que as coisas boas ou aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas ou a nossa transformação em definitiva acontecerá nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Jesus chamando a nossa atenção. Por quê? Viver a nova vida com o Senhor parece sinal de fraqueza. Porque eu era alguém que, se falasse comigo, eu falava também. Se levantasse a voz comigo, eu levantava também. Se precisasse outros métodos, eu topava também. Mas agora não. Agora é o Espírito Santo no controle. E o Espírito Santo é diferente. Ele molda as nossas vidas. Quer um exemplo disso? Imagine Jesus, Criador dos céus e da terra, lá na cruz, alguém zombando dele. Jesus não tinha o poder de falar, você está zombando de mim, amigo? Peraí, eu vou dar um jeito nisso. Mas qual foi a atitude de Jesus naquela hora, naquele momento? Senhor, perdoa. Eles não sabem o que faz. Essa é a diferença de alguém cheio do Espírito Santo para alguém como nós. Se tivesse um pouquinho de poder, eu ia dar um jeito em algumas situações. Nós somos assim. Quando nós ainda não fomos transformados pelo Senhor. E ser manso não tem muita relação com a compreensão humana, porque envolve mudanças que são contra a nossa lógica humana. Agora, eu deixo de lado o velho eu e passo a viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus está expressa aqui. Uma das coisas, eu sempre falo isso, eu gosto muito disso. Uma das características mais legais que eu gosto na Bíblia é que em nenhum momento ela pede a nossa opinião. Em nenhum momento ela quer saber se você acha legal ir por esse caminho, se você acha legal fazer dessa forma, se você acha certo que essas palavras estejam escritas nessa sequência. Simplesmente a palavra do Senhor está dizendo, segue esse caminho, faça dessa forma, acredite, obedeça e você terá um fim glorioso com o Senhor. Ainda que por pouco tempo, seja aqui 70, 80, 200 anos de dificuldade, nada pode se comparar com a eternidade com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Tudo isso para falar o quê? O que é ser manso? Como a mansidão pode estar em nossas vidas? Como discípulos, uma das características do manso, nós não precisamos nos defender do mundo. Como assim? Quando nós estamos com Jesus, quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, sempre vai ter alguém que vai vir falar assim, você é crente? Você fez isso, fez aquilo, puxa todo um histórico. A nossa vontade de falar, fora o que você não sabe. Tem tudo isso aí, fora o que você não sabe, você não imagina, você não consegue ler meus pensamentos.
Mas eu não preciso me defender mais disso, porque aquele que tem toda a minha ficha corrida até o momento, e tudo aquilo que ainda entrará, ele por algum motivo me amou, me transformou e me chamou para algo muito mais glorioso. Então eu não posso ficar discutindo mais com você, mas eu posso te dizer o seguinte: a mesma graça que me alcançou está disponível para você. O mesmo Espírito Santo que está na minha vida, transformando dia a dia, e não é fácil, mas esse mesmo Espírito Santo também está disponível para você, desde que você venha e reconheça que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida também. Então essa é uma característica da mansidão. Eu não vou ficar brigando com alguém que quer falar do meu histórico, sendo que eu conheço muito mais do que ele, e o Senhor então conhece muito mais. Mas eu prefiro falar da nova criatura e da minha luta diária para que eu seja agradável aos olhos do Senhor, obediente conforme a sua vontade. Por quê? Ser manso, nós já estamos satisfeitos em Deus, porque nada que eu possa fazer vai mudar. Mesmo assim, o Senhor me deu a salvação por graça, pelo seu imenso poder. Nada foi oferecido a Deus que eu pudesse oferecer para mudar a situação. Mas o Senhor, pelo seu amor, ofereceu a mim esse novo caminho. Ofereceu a todos nós, ofereceu a quem está assistindo, e até o fim das nossas vidas aqui está oferecido esse caminho glorioso em nome de Jesus. Alguém manso não deixa que a sua alma comande as suas reações, mas é o Espírito que está no comando. De novo, eu não levanto mais a voz. Ainda que o coração esteja borbulhando, ninguém está vendo, mas eu estou controlado, porque na hora que começa a borbulhar, vem o Espírito Santo e fecha. Fala: ei, se acalma aí. Não foi para isso que eu te chamei. Olha as transformações. Porque agora eu olho, eu sei como Jesus me vê e não como as pessoas me veem. Essa vem a transformação. Isso é muito importante, por quê? Quais são as consequências da falta de mansidão em nossas vidas? Vamos ver. Primeiro, ela vai trazer coisas negativas, coisas ruins, coisas que vão nos afastar de Deus. Por exemplo, uma pessoa a quem falta mansidão geralmente é uma pessoa estressada. Se aborrece por qualquer motivo. Tudo é motivo para estar bravo, aborrecido, chateado. Mas ó Jesus, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Aprender todos os dias nós estamos aprendendo. Que sou o quê? Manso. E que mais? Humilde de coração. Eu sei que é difícil a gente entender, mas assim, uma tradução Gil seria: eu posso destruir todo mundo, mas não, eu sou humilde. Eu não posso negar a minha palavra. Se eu prometi, eu sou manso e humilde do quê? De coração. Por que de coração? Porque é verdadeiro, porque é real, porque é forte. Quando nós vamos até Jesus, nós encontraremos o quê? Descanso para as nossas almas. Então isso é a mansidão de Jesus em nossas vidas. Se falta isso, nós somos estressados, aborrecidos, não aconteceu da maneira como eu queria. Mas se eu estou em Jesus, opa, não vou me estressar. E a falta de mansidão em nossas vidas também leva à angústia. As pessoas estão sempre com aquele sentimento ruim. Nada dá certo em minha vida. Parece que é um imã de problemas. Né? Isaías 29:19. Não pode faltar mansidão em nossas vidas. Os mansos terão alegria sobre a alegria no Senhor. Quer ter alegria? Precisa ser manso. Senão a angústia vai tomar conta do coração. Os homens necessitados entre os homens se alegrarão em quem? Em Deus, o Santo de Israel. Onde está a nossa alegria? Onde está a sua alegria? Talvez a causa da nossa angústia é porque a nossa alegria está no lugar errado. E se nós andamos estressados, angustiados, começamos a tratar as coisas com insensatez. Né? E a insensatez vai levar o quê? A falta de sabedoria. No momento chave, nós vamos ficar cegos na hora errada. Naquele momento que eu devo resistir, eu vou gritar. Eu vou falar o que eu não devo.
Vou desabafar para quem não vai me ajudar. Tudo que... há tempo que eu esperava essa oportunidade, estava aqui no meu coração. Agora você vai ouvir também. Insensatez. Tiago 3, verso 13. Olha que maravilha. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, ou seja, aquelas coisas que não servem para nada, coisas ruins, coisas que vão te manchar, atrapalhar, rejeita isso. Mas fazer o quê? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Qual é a palavra que foi primeiramente nós enxertada? Salvação. Selo do Espírito Santo. Recebei com mansidão, acredite. Receba com doçura, com humildade, com brandura essa palavra, a qual pode salvar as vossas almas. Olha a diferença. Salvação. Sempre é salvação. E se não temos mansidão, vem a insensatez. Vamos brigar na hora errada. E por fim, ou também, né, o que vai acontecer, vem a maldade. A maldade vai nos fazer perder o controle. E na verdade a maldade estará no controle das nossas vidas. E se a maldade está no controle, ela vai controlar o nosso temperamento. Vou fazer o que eu quiser. Não tenho sabedoria. Estou angustiado, estressado. Eu sei como resolver. Tiago 1:21. Olha Tiago de novo, chamando a nossa atenção. Oi, Pedro. Oi? Tiago 1:21. Eu inverti? Então é o... Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, com mansidão e sabedoria. Percebendo que tudo tem a ver com o coração, porque não adianta, a gente não consegue fingir por muito tempo. Eu posso fingir que eu sou uma coisa, mas é nessa hora que, se eu não tenho mansidão, automaticamente, olha lá, mostre pelo seu bom trato. Vou falar de mansidão. Aí desci do púlpito, a primeira oportunidade, eu vou lá e mostra pelas suas obras, suas boas obras, seu trato. Não adianta. Uma das nossas características, a gente não consegue fingir por muito tempo. Porque se o Espírito Santo não habita em nós, o velho eu vai aparecer em algum momento. Quem dentre vós é sábio e entendido? Você é sábio, você é entendido? Tá bom. Mostre pelo seu bom trato, suas boas obras. Com o quê? Mansidão e sabedoria. É isso. Isso são consequências da falta de mansidão. Tem muito mais. Mas uma pessoa que tem a mansidão em sua vida, o que acontece? Essa é uma pessoa diferente. É uma pessoa que tudo que faz vai dar certo. Ela sabe muito bem o que tem que falar, fazer, ela sabe esperar. Outra característica, ela sabe suportar. É muito difícil. É muito difícil suportar. Mas pessoas mansas, ela tem paz no coração. Ou seja, ela não se preocupa com atitudes e palavras. Ela calma. O redor está pegando fogo. A dificuldade, ela está lá. Tem um exército ao nosso redor. Aí ele diz, calma, Senhor, abre o olho dele para ele ver aqui o tanto de anjo que está para lutar. Se eu não vi, eu não acredito, né? Não é ruim isso? Eu tenho que crer desde o começo. Se eu creio, se eu declaro, está pegando fogo, eu creio. Estou lá jogando água, mas eu creio. Né? Salmos 37:11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que terra é essa? Que terra é essa? Nada tem a ver com essa terra aqui. Terra aqui é promessa. Qual é a promessa do Senhor para as nossas vidas aqui? Uma ou duas? Não sei. Mas qual é a promessa real de Deus? Vos farei lugar. Estarão comigo na eternidade. Aquele que perseverar até o fim ganhará a coroa da vida. Olha, esses são os que herdarão a terra. Os mansos. Então, o manso tem paz no coração. E ele é uma pessoa tranquila.
Ele não fica nervoso facilmente, não é qualquer situação que o tira da posição, da sua forma de falar, de agir, de aconselhar. Dependendo que a pessoa muda a situação. Não, o conselho é o mesmo. É assim, porque é a palavra de Deus quem está dizendo. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Olha que maravilha. O homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. Olha que bonito. Em outras palavras, na exibição, na demonstração de um espírito manso e quieto, que é o que? Precioso diante de Deus. Quer ser precioso diante de Deus? Seja manso. Incorruptível. Vem a seta, puf, bateu, voltou, quebrou, foi destruído. Não passa. Porque eu estou tranquilo, porque é Deus quem me protege. Não são as minhas forças, minha sabedoria, mas a minha confiança em Deus, a minha obediência em Deus. Uma pessoa mansa também, ela sabe da defesa divina, porque ela sabe que é Deus quem me vê, Deus quem conhece o meu coração, Deus que está vendo agora a sua situação. Deus que conhece esse seu sorriso aí, mas por dentro do coração uma tristeza, porque precisa de uma mudança. Ou o contrário, está triste, mas tem tudo, e o Espírito Santo também precisa mudar essa situação. E aí, de novo, lembre-se que Deus é quem nos defende na hora certa. Você confia em Deus? É Ele quem defende. Até lá, continue orando, perseverando. Isaías, capítulo 11, verso 4. Lá em Isaías, hein? O que Deus vai fazer? Deus julgará com o quê? Justiça aos pobres. Vocês já ouviram a frase assim? Só Deus pode me julgar. Vocês já ouviram essas frases? Acho que a pessoa que fala isso não tem ideia do que está falando. Não é a pior coisa que pode acontecer é Deus julgar você? Porque se eu julgar você, eu vou errar, acertar em alguma coisa. Porque eu só sei uma parte do negócio. Só Deus pode me julgar. Isso é a pior coisa que pode acontecer para as nossas vidas. Deus vai te julgar, porque Deus é justo. Ele tem todo poder para fazer justiça. Por isso que nós precisamos do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tira, transforma. Deus julgará com justiça o que? Os pobres. Tá vendo aqui? Você está devendo com a conta bancária, então é para você, né? Não é nada disso. Nada disso. Repreenderá com equidade aos mansos da terra. Olha aqui o Senhor. É justo? Da mesma forma. Ferirá a terra com a vara de sua boca, ou seja, com a palavra, com a sua justiça, com a sua lei. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. No momento certo, ele tira. Não fica dando solução para Deus. Confia. Ele sabe o que faz. A defesa divina. Confie. Então, lembre-se dessa frase. Só Deus pode me julgar. Rapaz, eu não quero isso para minha vida, não. Não quero mesmo. Essas são algumas características, né? E também uma consciência pura. Alguém que é manso dorme em paz. Tem melhor coisa do que dormir em paz? Você deitar e falar, uau, estou cansado do trabalho, tenho as minhas dificuldades. Mas aí você ora e fala, uau, que maravilha, meu coração está cheio, né? Está explodindo de alegria apesar das dificuldades. Durmo em paz, porque eu não fico pensando na pessoa que eu era, mas na pessoa que eu sou perante o Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, daí, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Quer falar de mim? Fala aqui da palavra, de quem eu sou agora. Vai lá brigar com Cristo, Ele que me chamou, Ele que garante. Minha consciência é pura, eu durmo em paz. E como ter a mansidão? Buscai ao Senhor. Como eu busco a Deus? Qual é a primeira forma de buscar a Deus? Oração. Eu não sei orar, você sabe orar. Você sabe orar muito melhor do que você imagina. Você sabe clamar ao Senhor. Você sabe buscar ao Senhor. A melhor forma, o melhor remédio não é ir pescar. Está estressado, vai pescar. Não.
está estressado, ore a Deus. Busque a Deus. Livro de Sofonias, capítulo 2, verso 3. Está depois de Abacuque, amor. Buscai ao Senhor vós todos os quem? Os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor, e ela virá. Mas, busca ao Senhor. A oração, Senhor, me guarda da sua ira. Me perdoa, Senhor. Transforma essa vida, Senhor. E não só a mim, Senhor, quem está ao meu redor, a igreja onde eu participo, no meu trabalho, aqueles abençoados. É o Senhor. Como mais você ter mansidão? Evite o nervosismo. Ah, Gil, isso é fácil. Como eu evito o nervosismo? Se o nervosismo está lá do meu lado. Está lá onde eu trabalho? Não sei. Espero que não, mas talvez está na sua casa. Sabe? Muitas vezes nós vamos ao encontro daquilo que nos irrita, aquilo que nos atrapalha. E nós, como cristãos, devemos evitar essas coisas. Tem coisas que não servem mais para as nossas vidas. Eu não vou falar para você o que você deve ou não fazer, que sou eu. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se algo tira a sua paz, se algo tem atrapalhado a sua caminhada, se algo só de pensar, de ver, de estar próximo te irrita, lógico, aprenda a lidar com aquilo, ou aprenda a evitar aquilo. Se não edifica, deixa para lá, tira das nossas vidas em definitivo, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Se vocês pegarem esse capítulo, Deus está falando sobre os maridos, os seus deveres, mas serve para várias situações. Foge dessas coisas. Que coisas são essas? Está vendo? Acima tem. E tudo mais o que pode atrapalhar as nossas vidas. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a paciência e a mansidão. Se nesses lugares todas essas coisas vão ser testadas, por que eu vou lá? Se eu tenho como evitar, não vá. Não edifica a minha vida. Ou alguém fala, não, eu vou testar para ver se eu estou bom. Vou lá testar. Tenha disciplina para aprender as coisas. Como assim disciplina? Todos os dias. Parece óbvio, mas nós temos que ser lembrados. Por isso que tem, por que tem culto todo domingo? Por que tem intercessão toda semana? Por que tem estudos bíblicos? Por que a gente lê todos os dias? Para ser lembrado da nossa situação. Precisamos ser disciplinados. Todo dia eu tenho que ler, todo dia eu tenho que meditar na palavra, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que perdoar. Todos os dias. Não tem crédito de oração. Nós precisamos estar ligados com o Senhor. 2 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Alguém insistiu com você. Alguém um dia ficou falando, vai na igreja, vamos lá falar. Você insistiu. Ou alguém insistiu com você, essas nossas vidas. O Espírito Santo, num determinado momento, ele vai entrar. Ah, mas minha esposa não quer vir, meu marido não quer vir, meu filho não quer vir. De novo, a Bíblia não pergunta a sua opinião sobre essas coisas. Mas se você crer e perseverar em oração, o Espírito Santo é que no momento oportuno trará, transformará, mudará, em nome de Jesus. Nós temos que ter a característica da mansidão. Eu creio no Senhor, eu espero. E eu instruo com mansidão os que resistem. Como é que é a instrução? Vamos para a igreja, senão nós vamos para o inferno. É assim? É verdade. João Batista. Serve, pode em determinado momento, mas instruindo com mansidão é o quê? Há um caminho, há uma transformação. Esse é o nosso Deus. Amém? Nós somos apenas um instrumento em tuas mãos. E
aprenda a suportar as coisas. Peça força ao Senhor. Uma característica do manso, suporta. Não é fácil. Não é fácil suportar. Porque o nosso desejo é resolver do nosso jeito. Temos que ser lembrados sempre. Efésios 4, 2. Suportando quem ali? É o trabalho? Está falando de trabalho, das coisas difíceis? Seu time de futebol? Seu carro que está... Não. Suportando o quê? Uns aos outros. Por que o Espírito Santo falou isso para Paulo, inspirou Paulo a escrever isso? Ele sabia que a maior dificuldade nossa é suportar uns aos outros. O resto a gente dá um jeito, mas uns aos outros é difícil. Portanto, apesar de tudo, entenda que a mansidão não é uma questão natural. Ninguém nasce assim. Lembre-se sempre, tá? Tudo que a gente fala aqui é do espiritual. Não é uma característica do mundo. Existem pessoas calmas do mundo tranquilas. Nós estamos falando aqui da mansidão como um fruto do Espírito. E é impossível alguém ser manso naturalmente, se o Espírito de Deus não habitar na vida da pessoa. Né? E isso também não é uma disposição, uma predisposição que vem de berço. Esse aqui nasceu bonzinho, nada disso. Porque a nossa predisposição natural é de rebelião. De sermos rebeldes, de lutar, de desobedecer, de questionar. Né? E só vem a nós pela operação do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos que o caráter de Cristo seja moldado em nós, urgentemente. Urgentemente. Richard Baxter, um teólogo reformador, ele dizia no seu livro, Deus e Aliança, eu esqueci o nome do livro, me perdoe, que força, mansidão é força sob controle. Nada a ver com fraqueza, nada a ver com passividade. Mas mansidão é força, mas sob controle, sem explosão. Ou seja, você tem o poder e força, mas dominados pelo autocontrole, pela autodisciplina. Nada tem a ver com alguém bobinho, alguém que deixa tudo. Não é isso. Lembre-se, nós estamos falando aqui das características bíblicas. Mesmo alguém manso age com gentileza, mas ao mesmo tempo não perde o controle emocional. Força sob controle. E essas características bíblicas começam a aparecer em nós. Alguém manso é alguém que é submisso a Deus. Em qualquer situação. Porque nós aceitamos sem murmurar, sem reclamar. Olha só Jó capítulo 2, verso 10. Aconteceu toda aquela desgraça lá, né? A mulher dele, né, ainda vai lá e fala, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Em outras palavras, meu amigo, você não serve mais para mais nada, não sobrou nada de você. Mas Jó, ele entendeu. E ele disse, como fala qualquer doida, fala tu, mulher. Em outras palavras, você não sabe o que está falando. Porque eu sou submisso a Deus. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó não questionou o que estava acontecendo. Ele não entendia muito bem. Mas ele sabia o seguinte, eu não posso mudar a minha posição em relação a Deus. Eu preciso confiar, eu sou submisso. Deus, o Senhor me deu tudo de bom nessa vida, eu não sei porquê, mas eu vou oferecer sacrifícios, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou ser firme. E no outro dia foi retirado tudo. Senhor, eu não tenho mais ovelhas para oferecer sacrifício. Meus filhos não estão aqui para que eu ore por ele, mas o meu coração ainda continua em tua presença, Senhor, ardendo, desejoso da tua presença. Porque Jó era manso. E ele, outra característica bíblica, nós temos calma, sensatez, nada de violência. Essas coisas são formadas em nossas vidas.
temos humildade para reconhecer a nossa condição perante Deus. Você viu lá a ministração que eu fiz? Eu? Não, meu filho. Espírito Santo. Espírito Santo quem abençoa as nossas vidas. Se fosse por você, você ia falar tudo errado. Mas o Espírito Santo é quem abençoa. Vocês são um instrumento. Não quero isso para a minha vida. Passo para a glória para Jesus. Porque eu reconheço a minha condição falho, limitado. Esforçado, mas, né? Para finalizar aqui, o mundo nos ensina a revidar, mas Cristo e o fruto do Espírito na mansidão em nossas vidas nos ensina a ser brandos, calmos, humildes, não bobos, não aceitar tudo, mas firmes, com controle. Porque é o Espírito Santo quem está moldando as nossas vidas, nesse renascimento, essa nova criatura que o Senhor está moldando. Essa nova criatura que ninguém lembra, ninguém conhece, só lembra do passado, mas pouco importa perante a presença de Deus. E o nosso temperamento é transformado dia após dia. Não se preocupe em ser transformado de uma só vez. Raramente isso vai acontecer. Raramente. É dia após dia. E como? Qual é a fórmula? Não existe uma fórmula mágica. O Evangelho é simples. Leitura da palavra, aplicação da palavra, oração, jejum, dia após dia. Essas coisas é que traz o Espírito Santo para as nossas vidas. Nós somos moldados, transformados, dia após dia, em nome de Jesus. Isso é importante para que o fruto do Espírito seja permanente. Uma árvore qualquer, ela pode ser cortada, o fruto pode ser retirado. Se ninguém pegar, o fruto vai cair, vai secar. Mas o fruto do Espírito em nossas vidas, ainda que seja aparentemente consumido, ele continua lá. Aí, nada consegue cortar, nada consegue secá-lo, simplesmente porque o Espírito Santo habita em definitivo em nossas vidas, no nome de Jesus. Precisamos ser mansos, no sentido bíblico, como o Senhor é. Olha quantos textos nós lemos aqui, tem tantos outros mais. Tanto no Novo Testamento, como já lá no Antigo Testamento, o Senhor chamando a nossa atenção para a mansidão. Tudo isso para que no retorno do Senhor a gente possa possuir a terra, ou seja, a promessa definitiva de Deus para as nossas vidas. Morar no céu. Nunca tire isso da sua cabeça. Sempre que você ficar em dúvida sobre as coisas que estão acontecendo aqui, eu vou morar no céu, para sempre com Deus. Ah, mas está difícil aqui, eu vou morar no céu. Ah, mas eu não... Suporte, resista, ore, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, Pai, por mais esse dia, por mais uma oportunidade. Que a Tua palavra, Senhor, faça efeito mesmo em nossas vidas e em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma conta dos nossos corações, quebra toda resistência em definitivo. Senhor, nós estamos falando do Teu fruto, Pai, e aqui chegamos na mansidão. Quarta-feira iremos encerrar as ministrações, mas a Tua palavra continuará viva em nossas vidas, como temos sido ministrados até agora. Que nós possamos ser transformados mesmo, Senhor. Não como o mundo nos vê, Senhor, mas como o Senhor nos vê. Essa é a diferença. E que possamos nos alegrar em Ti. E que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem dado. O Senhor dará às nossas vidas. E por esse chamado tão lindo e maravilhoso. Deus amado, Deus bendito, fica conosco. Abençoa as nossas vidas. Que possamos ser, Senhor, mansos em Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.